vereador, administrador de empresas e, a partir de janeiro de 2023, também deputado estadual. O nosso convidado de hoje conhece bem essa sala e também os corredores da Câmara Municipal de São Paulo, né, Dani? Exatamente, Hanna. Ele que já foi presidente daqui da casa, tem bastante história para contar. Nosso convidado de hoje é o vereador Antônio Donato. Campo Limpo era um bairro dormitório, o centro de Santo Amaro era o lugar que a gente ia para fazer compras, isso me marcou muito, né? Meu pai e minha mãe, vamos na cidade. Eu lembro de uma palestra especial que mostrava o Estadão censurado com os poemas de Camões. Em 77 tem o movimento estudantil indo para as ruas. Isso tem uma repercussão na Escola Técnica Federal. Em 81 eu começo a participar mais organicamente, digamos. Me filio no PT e eu já me sentia petista desde antes. Talvez a cidade de São Paulo pague um pouco pela descontinuidade administrativa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o SampaCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou o Daniel Monteiro e estou aqui com a Hanna. Salve, Hanna. Boa tarde, bom dia, boa noite. E aí, Dani, olá para você. Olá a todos que estão nos acompanhando. Está começando mais um SampaCast, que sempre recebe convidados que conhecem de perto, vivem a rotina da maior cidade do país. E o nosso convidado de hoje, né? É uma honra mais uma vez receber um convidado como esse. Seja muito bem-vindo, então, vereador Antônio Donato. Eu agradeço o convite, a oportunidade de conversar com vocês sobre a nossa cidade, um pouco da minha história, né? E um prazer estar aqui, estou à disposição para bater esse papo, Daniel, Hanna e todos que estão nos acompanhando aí no SampaCast. Show. Vereador, até para a gente começar do começo. Vamos lá. A sua infância, o senhor é de Campo Limpo, né? Região aqui da Zona Sul. Queria que o senhor falasse um pouco como foi a sua infância aqui na cidade, aqui na capital, e o quanto também o senhor viu a cidade crescer. Bom, eu nasci em 1960, num bairro chamado Vila Prel, que é na região do Campo Limpo, bem próximo do Hospital do Campo Limpo hoje. E, enfim, é um bairro de periferia, imagina, 1960, década de 60, 70, ruas de terra, muitos campinhos de futebol para a gente jogar bola. E, enfim, é um bairro típico de periferia paulistana, porque naquele momento a cidade se expandia para além do Rio Pinheiros, né? Principalmente a Zona Sul, com a industrialização ali daquela região de Jurubatuba, Socorro, se abrem novos loteamentos populares nessa região. E, enfim, meu pai e minha mãe compraram um terreno lá e se estabeleceram lá e minha vida... E eu moro lá até hoje, né? Aliás, na mesma rua. Eita! Não na mesma casa, mas na mesma rua. Então, eu moro em cima do antigo campo do Vila Prel Futebol Clube, né? Hoje é um conjunto de casas lá, mas eu moro ali onde era a lateral direita do campo, mais ou menos. Onde eu joguei muita bola. E, vereador, o senhor está contando, né, certinho onde o senhor nasceu e tudo mais. No seu ponto de vista, no que a cidade mudou tanto assim, que chama a sua atenção, que você consegue lembrar da época que o senhor era criança, hoje em dia? E tem alguma memória afetiva de algum ponto específico da cidade que o senhor já lembra e que marcou a sua infância? Talvez essa lateral direita. Onde tá? Não, tem muitas. Bom, a cidade, principalmente na década de 70, ela começa a viver um processo, principalmente década de 80, né? Fim da década de 70, começo de 80, um processo de favelização grande, né? Então, você tinha esses loteamentos populares que a classe trabalhadora da época comprava. E depois você tem uma crise econômica de fim da ditadura militar ali, fim de década de 70, 80, que gera um processo de favelização muito grande. Então as áreas públicas são, muitas delas, ocupadas e então você tem um aumento maior da desigualdade na cidade, problemas urbanos mais graves. Mas a cidade é evidente que tem aspectos positivos, né? As ruas que eram de terra estão asfaltadas, o córrego que transbordava e tinha enchente está canalizado, então você também teve uma série de mudanças e melhorias na região. Bom, da minha infância, tem muitas lembranças afetivas, desde a de Santo Amaro, que a gente ia muito, né? Porque Campo Limpo era um bairro dormitório e
o centro de Santo Amaro era o lugar que a gente ia para fazer compras, para eventualmente ir no cinema. Então, uma parte da minha infância eu ia muito a Santo Amaro. Largo 13, toda aquela região ali, tinha uma galeria Borba Gato ali então já era essa Adolfo parte do Pinheiro. lazer também, né? Isso, pra gente era... Mas a gente se referia, isso me marcou muito, né? Meu pai e minha mãe, vamos na cidade. Quando a gente vinha para o centro, a gente ia para a cidade. Então isso significava muito, né? Porque a linguagem expressa um sentimento. A gente não era a cidade. Sim. A gente ia para a cidade porque a gente estava fora da cidade. E do centro de São Paulo tem muitas marcas, né? Na época meu pai tinha uma mercearia lá com meu tio e muitas vezes eu vinha com meu avô aqui na Cantareira porque eles tinham fazia sorvete de massinha ali, uma máquina de sorvete de massinha, porque era em frente à escola. E a gente vinha fazer compras aqui na Cantareira. Até hoje é uma área que se vende muito produtos para fazer sorvete e tal. Passava no Mercadão, comia bolinho de bacalhau, era uma rotina que... E depois, na adolescência, eu frequentei muito o centro, porque tinha os cinemas aqui, o Cine Barão, na Barão de Itapetininga, toda essa região do centro tinha muitos cinemas e era uma coisa muito interessante. Depois eu vim estudar, primeiro eu faço primário no bairro mesmo, né? Lá na região. Em frente à minha casa praticamente, que é a Escola Municipal Luiz Tenório de Brito. Depois não tinha curso ginasial lá na região. Ou você ia para Santo Amaro ou ia para Itapecerica. A família da minha mãe era de Itapecerica, eu acabei fazendo exame de admissão para um ginásio em Itapecerica, que era o Porcino Rodrigues, onde eu fiz os 4 anos do antigo ginásio, né? E depois eu faço um vestibulinho para a Escola Técnica Federal de São Paulo, que era no centro, que no início era na Nótima, depois mudou para Ponte Pequena, onde está até hoje, ali perto do metrô Armênia, no Canindé, Ponte Pequena. E então, nesses 4 anos, que eu tinha 14 anos até os 17, 18, eu frequento muito o centro, porque eu vinha para o centro. Sim, tudo estava lá. Descia ali no Anhangabaú, que era o ponto final do ônibus, ou na Praça da Bandeira, e ia andando a São João inteira até a Nótima, porque, enfim, era a vida ali. Então a gente ia convivendo, conhecendo o centro. E isso é muito legal, né? Porque tem muita gente que mora aqui, que nasceu aqui. Por exemplo, eu não sou daqui, o Dan, né, ele é do interior de São Paulo, eu sou de outro estado. Mas eu conheço muita gente que não conhece o centro, diz que mora na Zona Leste, mora na Zona Norte e não conhece esses pontos que o senhor acabou de falar. O mercado municipal, regiões do centro. Então você acabava ou acompanhando, né, seu pai, seu tio para ver, né, material para fazer sorvete, seja para estudar, né, em outras escolas também, você já ia conhecendo ali a cidade, aproveitando, né? Se integrou, né? Não, e era outro momento, outra vida, essas questões de segurança. Então, sei lá, com 12 anos você pegava o ônibus e ia para o centro da cidade sozinho. Então, e era tranquilo, era assim, ninguém pensava em perigo, né? Era uma outra realidade. Então você tinha mais liberdade. O fato de eu estudar dos 14 aos 17 anos no centro, aí me permitiu também conhecer muito mais coisas. E mesmo quando a gente muda lá para Ponte Pequena, para o Canindé, onde eu fiz o 3º e o 4º ano do curso técnico. Bom, de todo jeito a gente passava pelo centro, frequentava enfim, eu posso dizer que eu conheço bem a cidade um pouco por isso, um pouco porque durante uma época eu era meio office boy do meu pai, então vai não sei aonde, vai no banco não sei aonde, pegava o ônibus e ia, descobria, né? Pegava o guia, né? Porque não tinha Waze, nada disso. Era no guia mesmo, tinha que pegar o guia, o cadernão, azulzão lá e descobrir onde eram os locais e, enfim, correr atrás. E aí você vai conhecendo mais a cidade. Então aí são alguns pontos afetivos, mas tem muitos outros, né? Já na adolescência ia para o Pacaembu sozinho, ia para o Morumbi sozinho, né? Ia para o Parque Antártica sozinho, né? Palmeiras, então a gente se virava, né? Teve a oportunidade de viver bastante essa cidade, né? Isso, andando de ônibus, andando a pé. Isso é engraçado. Lá em São Carlos a gente também fala, quando eu moro longe, vou pra cidade para ir no centro. Eu lembrei, também despertou a memória afetiva. Se o senhor pudesse indicar um lugar
de todas essas vivências, essas andanças, para alguém de fora conhecer o que é uma parcela real assim de São Paulo, não só ponto turístico? Tem muitos lugares, né? São Paulo é um país, né? Então tem muita coisa para ser vista, mas algumas. Assim, não, todo jeito, para mostrar um pouco de São Paulo, você tem que mostrar um pouco do centro de São Paulo, que tem a história da cidade, Sim. o pátio do colégio, né? Tem um museu interessante lá dentro que pouca gente sabe que tem, mas que mostra lá as bases da primeira construção. Então o centro ali, o triângulo histórico, né? Sim. Praça da Sé, Largo São Bento, Praça do Patriarca, um pouco da Paulista, mas eu levaria para o Paraisópolis, para alguma outra região dessa, porque assim, é onde a grande parte do povo vive, para algum bairro mais distante, né? Levaria no Capão Redondo, para conhecer a produção cultural, levaria na Cooperifa, no Sarau do Binho. Porque acho que tem muita coisa que acontece na cidade que as pessoas não têm ideia. As pessoas pensam, é só a Avenida Paulista, é só, né, o museus e tudo mais, só a 25 de março, só É. shopping, mas tem muita coisa para conhecer, né? Muito. O pessoal só assiste às vezes pela TV e fica, né, por fora da realidade. Agora, vereador, entrando um pouco na sua vida política, o senhor entrou para o Partido dos Trabalhadores em 1980, né, quando o senhor ainda estudava na USP. Foi, né, nesse período, mais ou menos, que o senhor decidiu que queria entrar para a política? Como é que foi o seu processo de se interessar por esse mundo? Não, mas, digamos assim, que eu comecei a ter alguma consciência política no ginásio, lá em Itapecerica. A gente vivia o auge da repressão da ditadura militar, 73, 74, estava na 7ª, 8ª série ali. E alguns professores mostravam, né? Eu lembro de uma palestra especial que mostrava o Estadão censurado com os poemas de Camões, a Folha punha as receitas de bolo no Jornal da Tarde, a Folha com páginas em branco. E eu sempre gostei muito de ler, isso é uma coisa que sempre fui muito incentivado em casa, apesar de meu pai e minha mãe terem curso primário só, mas eles valorizaram muito a educação, né? Então isso é uma coisa que eu tenho na cabeça, né? Que a educação de fato transforma. Então sempre, apesar de não ter uma vida assim, normal, nunca passei fome, nada disso, mas a gente sempre teve, não tinha luxo, mas acesso a livro era uma coisa que eu sempre gostei muito de ler. Da rotina, né? Sempre gostei muito de ler e tudo que vinha eu pegava e lia. E aí comecei a me interessar um pouquinho. Eu lembro que na eleição de 74, que é uma eleição para o Senado, né, porque não tinha eleição para governador, era Quércia e Carvalho Pinto, né? Carvalho Pinto era o candidato da Arena, né, do regime militar, e o Quércia era o candidato da oposição, mas na verdade era uma oposição consentida, né? Era o partido do sim e do sim senhor, né? Como dizia na época. Mas, enfim, expressava um desejo de oposição. E naquela eleição o Quércia ganhou. Foi a primeira eleição que eu acompanhei, digamos, me torci por alguém, né? Porque eu tinha 14 anos. Aí comecei a comprar livros. Ia na livraria, eu não tinha orientação nenhuma, porque, assim, ia meio da minha cabeça. E às vezes vi um título lá e comecei a me interessar por política. Aí quando eu vou para a Escola Técnica Federal, daí tem um ambiente político mais organizado, né? Você tem um grêmio, você tem gente na sua sala que já militava, né? que já mais engajado. Então, ainda que tudo muito clandestino, né? Eu não fazia parte exatamente disso, mas como eu gostava de jogar bola, eu organizava o time da classe. Então, você vai virando uma liderança um pouco por isso, né? Então, não por... Mas como eu também me interessava por política, eu conversava com o pessoal. Em 77 tem o movimento estudantil indo para as ruas. Isso tem uma repercussão na Escola Técnica Federal. E aí começa um processo de politização maior. Tem as greves em 78 no ABC, tem toda uma campanha na sociedade de arrecadar para o fundo de greve. Aí eu começo a me envolver um pouquinho. E vou me interessando e nesse momento começa o movimento pró-PT. Então eu me identifico, porque o movimento pró-PT, no fundo, era um movimento pró-democracia também, né, naquele momento.
E aí vou me identificando com os valores do PT e eu entro na universidade em 81. Em 81, na universidade, também tem uma organização maior, tem núcleo do PT e tal. Daí que eu me participo mais, mas assim, como alguém que queria um país melhor e tal, mas com democracia. Que a gente valoriza quando não tem, né? Porque fazer reunião era perigoso, tudo era perigoso, assim, tudo era muito mapeado. Oposição ao regime, né? Então tudo era muito mapeado. E ainda que eu pego esse período, já é um período da chamada abertura, né? Então também não era tão pesado, mas ainda tinha ecos, né, da repressão, tinha tudo isso. Então em 81 eu começo a participar mais organicamente, digamos, me filio no PT e eu já me sentia petista desde antes, mas me filio no PT e começo a participar das instâncias do PT e do movimento estudantil. Eu sou do centro acadêmico, sou do DCE e vou participando. E aí que é meu primeiro contato mais organizado com a política, mais orgânico, né? Mas assim, digamos, se for ver, é lá de 74 que começa meu interesse pela política. Foi um processo. Sempre né? Total. E como quando acontece esse salto para entrar aqui na Câmara, que o senhor vai mesmo para a eleição? Não, mas daí é muito mais, porque isso aí é em 2004, né? Então tem que dar Não, eu começo a participar, eu sempre trabalhei, na época eu era técnico de edificações, trabalhei como projetista em empresas, enfim, depois fui trabalhar, na época eu estudava na USP, eu trabalhava numa livraria, uma época eu dei aula no Mobral, então eu sempre trabalhei enfim, sem ser na política, né? Com empregos normais, como todo mundo tem. Aí em 88 eu sou convidado pela deputada Clara Ante para fazer parte do gabinete dela, que eu tinha feito a campanha dela. Então, a campanha dela tinha sido em 86. Daí, em 88, ela faz uma remodelação no gabinete e me convida. Então, é a primeira vez que eu tenho um emprego público e começo a participar mais por dentro da política institucional. Porque da política eu já participava, o movimento estudantil e os outros movimentos. Quando eu saio da universidade, eu também vou, que coincide com essa época, eu vou eu saio, não estou mais no movimento estudantil, vou para o bairro que eu nasci, que eu na época nem morava, eu morava no Caxingui, mas eu vou para o bairro que é o meu título de eleitor e tal. E fui para o Campo Limpo, procurei um diretório do PT e comecei a participar lá, né? Mas institucionalmente é na Assembleia. Daí tem uma trajetória, né? A partir daí eu vou trabalhar no governo da Luiz Erundina em 91, é a minha primeira experiência no Executivo, na Regional do Campo Limpo, eu fui chefe de gabinete. Depois a gente participa da campanha e elege um vereador que é o Vicente Cândido, eu viro chefe de gabinete dele, então tive uma experiência na Câmara. Depois a Marta é eleita prefeita, eu vou trabalhar no governo da Marta, primeiro na Secretaria de Transportes, a convite do Zaratini, que hoje é deputado federal, mas era secretário de Transportes na época. E depois eu vou trabalhar no gabinete da Marta. Ela me convida, eu vou trabalhar lá na assessoria dela, que foi uma experiência bem interessante, porque eu tinha uma experiência de baixo, lá da Regional do Campo Limpo, da ponta, de lidar com o munícipe, com os problemas, com o dia a dia, de tudo quanto é problema que tem no bairro, e depois eu vou para o gabinete, que é o cume da administração. Então, para mim foi bom, porque você vê o processo de decisão, você tem uma ideia daqui de baixo totalmente diferente do que é em cima, né? Então essas duas experiências me ajudaram muito a compreender a dinâmica da máquina pública e compreender um pouco a dinâmica da cidade. Aí eu viro secretário de subprefeituras em 2003 e um debate no grupo político que eu fazia, o pessoal fala, bom, você que tem que ser nosso candidato a vereador. No começo eu resisto porque não é uma vida fácil, por mais que as pessoas possam imaginar. Mas você quer fazer bem feito, você tem que ter uma dedicação total, abrir mão de muita coisa, não ter fim de semana, enfim. Mas daí, enfim,
quando eu decido ser, aí vou para a campanha e me elejo em 2004, né? Assumo em 2005. E aí a trajetória aqui no Legislativo Municipal, né? Já são 18 anos que eu estou aqui. E aí tive várias oportunidades, fui presidente da Câmara, fui secretário de governo no governo Haddad, né? Coordenei a campanha do Haddad, que nesse período me tornei presidente do PT municipal. Então, uma experiência, assim, fazendo um rápido linha do tempo é isso, né? Omitindo um monte de detalhes aí, mas, enfim, para não tomar o tempo do programa todo. Mas é uma baita de uma trajetória. A Hannah até falou, meio que uma coisa foi puxando a outra, mas também o senhor fez um grande estágio em todas as áreas da política, pelo menos aqui, assim, em âmbito municipal, em todas, né? Assim, dá para falar que quase, só não foi prefeito. Sim, mas não, isso me enriqueceu bastante, é verdade, porque as pessoas não nascem sabendo, ninguém é gênio, né? Você vai tendo experiências que você vai acumulando. Então, essa experiência que eu valorizo muito na ponta, na subprefeitura, na antiga regional, hoje subprefeitura, foi decisiva para mim, porque ali conheci cada rua, cada bairro, conheci um pouco, fiz 500 mil reuniões com o povo, daí você vai entendendo, por mais que você tenha nascido ali, morado ali, não é a mesma coisa de você estar ali, não sei, porque eu nunca me, assim, como jovem, como adolescente, você não se preocupa muito com o seu bairro, né? Você foi com outro olhar depois, fui com outro olhar dos problemas das pessoas e isso enriqueceu muito. E depois, quando eu vou para o gabinete da Marta, eu entendo um pouco o processo decisório, as escolhas, começo a entender de orçamento público, porque na época tinha um assessor de orçamento que era o falecido Policy, que é o pai do Policy Neto, que foi vereador aqui, mas que era um grande especialista em finanças públicas. Eu vou aprendendo com ele, um pouco na prática, lidando com o orçamento da prefeitura. Enfim, e aí a gente vai tendo uma trajetória um pouco mais enriquecida que ajuda no nosso processo aqui de entender a cidade, de tentar propor legislações e principalmente tentar intervir no debate político da cidade com alguma experiência, né? Sim. E, né, já de acordo, é claro, com toda essa sua experiência, toda essa bagagem, tudo que, né, você foi vendo, conhecendo da cidade ao longo desses anos, desses 5 mandatos, né? O que mais mudou na cidade? E o que você acha que ainda pode mudar? Já era para ter mudado, assim, que está nesse processo? O que já chama mais a sua atenção do que já mudou e o que ainda pode mudar? Tem bastante coisa, Muita né? coisa, né? Uma das coisas, escolher aí uma das coisas que dá para melhorar. Mas é assim, evidente, ao longo do tempo as coisas avançam. Mas talvez a cidade de São Paulo pague um pouco pela descontinuidade administrativa, né? Então você tem projetos políticos diferentes que assumem. E a falta de continuidade faça com que certas políticas não se estabeleçam sem fazer julgamento delas, né? Mas cada um com seu viés. Mas, então a gente tem idas e vindas em várias áreas, né? Mas a gente avançou muito, se a gente for ver, muitas coisas se consolidaram, né? Se a gente for ver o que era o transporte público em 2000 e o que é hoje, por mais que precise melhorar muito, tenha muitos problemas, é outro mundo, né? Outro mundo se organizou, se reorganizou, você tem o bilhete único, você tem uma série de melhorias que podem avançar ainda mais, mas se a gente lembrar de como era, é um avanço. Quando eu entrei aqui, por exemplo, a questão de vaga de creches era um problema grave, hoje praticamente resolvido, ainda com distorções, mas resolvido. Né? Áreas muito pequenas da cidade tem falta de vaga, né? Está praticamente universalizado. E por aí vai, né? Mas a gente tem acho que a área da assistência social, essa eu tenho a impressão que até estagnou, andou para trás um pouco. A gente tinha que ter uma política de assistência social com muito mais equipamentos para idosos, para atender de fato. Para criança e adolescente, enfim. A saúde avançou bastante, com muito recurso, né? Porque você tem novos hospitais, você tem
uma rede de UBS, de AMAs, de UPAs, que não existia. Então, a gente, olhando para trás, é evidente que a gente avançou. O orçamento público também avançou muito, né? Eu lembro que no primeiro ano da Marta era 8 bilhões o orçamento. Agora é 80 bilhões, né? Então vai para 90, né? Quase 96 agora. Então vai para mais de 90. Acho que esse ano é 82, se não me engano. Então, e é bem além da inflação. Então você tem uma mudança na dinâmica. Agora tem uma mudança na dinâmica econômica da cidade, que marca a cidade talvez mais para o mal do que para o bem, né? Porque você tem uma perda de emprego industrial, Sim. que é um emprego mais bem remunerado, de mais qualidade, e você tem aumento do setor de serviços. Então, você pegar lá onde era a Caterpillar, hoje é um shopping, lá na Marginal. Só que o operário da Caterpillar, que é um operário qualificado, ganhava 6, 8, 9, 10 mil. E hoje um vendedor de loja de sapato ganha um salário mínimo e mais uma comissão. Então você tem uma perda de qualidade de emprego, né? Sim. E a dinâmica da cidade também nasceu com a industrialização, não que ela seja eterna, mas a gente precisa mudar um pouco a matriz da produção industrial, porque é natural que a cidade de São Paulo foi perdendo empresas, um pouco pelo seu gigantismo, porque na economia se chama de deseconomia de escala, né? Então, a cidade é tão grande que o trânsito, tudo gera perdas, né? Então, você vai para o Rodoanel, vai indo para cada vez mais longe, vai para Campinas, vai para Sorocaba, e a cidade perde empregos de qualidade. Mas a cidade tem muito potencial, né? Muito potencial em muitas áreas e acho que falta um desenho de desenvolvimento para a cidade, né? Que áreas que a cidade tem vocação e precisava ocupar, né? A cidade é muito... Ela tem uma força própria, independe de governos, mas ela falta um direcionamento, eu acho, do desenvolvimento da cidade para áreas e para regiões, né? A cidade ainda tem um emprego muito concentrado na região centro-oeste da cidade e grandes deslocamentos, né? A famosa história que todo dia de manhã um uruguai sai da Zona Leste para vir para o centro. Sim, que 2, 3 milhões de pessoas se deslocam. Você precisa gerar emprego na Zona Leste, você precisa qualificar o emprego na Zona Sul. Enfim, tem um monte de desafios que a gente não conseguiu responder, até porque não depende só do município, depende de políticas do Estado, principalmente, e até políticas a nível federal, né? A gente vai continuar tratando da forma como o senhor enxerga a cidade também e desses problemas. A gente precisa fazer um intervalinho. Esse é o SampaCast, a gente está com o vereador Antônio Donato. Voltamos já. E aí, Hanna, tá curtindo o episódio de hoje do SampaCast? O episódio de hoje tá muito legal, né, Dani? E se você quer ficar por dentro de todas as entrevistas, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e inscreva-se já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desde que eu entrei aqui, uma coisa que assim, sempre me agradou muito, que eu gosto muito até hoje, é trabalhar nas comissões. É onde acho que a gente produz mais. Culminou com a CPI da Prevent Senior, que eu presidi. Foi uma CPI muito interessante, aprendi muito. Mas a CPI, ela tem o papel de um delegado de polícia, ele faz o inquérito. Mas quem vai fazer a denúncia é o Ministério Público. E a gente, então, formatou um projeto que era o Câmara no Seu Bairro, e nós tivemos grandes reuniões, audiências públicas. Todo sábado a gente ia numa subprefeitura e fazia uma plenária, algumas com 500, 600 pessoas. Estamos de volta com o SampaCast. O nosso convidado de hoje é o vereador Antônio Donato. Vereador, o senhor estava fazendo uma análise desse período que o senhor está, principalmente aqui na Câmara, do que a cidade avançou, o que a cidade não avançou, mas o senhor tocou num ponto da assistência social e isso leva a uma discussão sobre desigualdade. A gente estava falando, uma Uruguai se desloca todo dia, ou seja, falta emprego numa região da cidade, mas também alguns equipamentos, algumas regiões são carentes de equipamentos públicos, outras. Como o senhor avalia o avanço da luta contra a desigualdade aqui na cidade, nessas várias vertentes dela, e o que o senhor enxerga que é primordial que a cidade faça para diminuir um pouco as muitas desigualdades que ainda tem?
Bom, a gente tem um problema estrutural que o Brasil é profundamente desigual. E você não vai ter numa cidade só a quebra desse parâmetro, dessa estrutura. Mas é evidente que a cidade tem espaço para combater a desigualdade. Sim. E a gente precisa ter políticas públicas para isso, precisa ter investimento, precisa ter foco, precisa ter continuidade nas políticas. E a gente vive um momento de crise muito grave no país. E tem áreas que inexplicavelmente na cidade de São Paulo não acompanham. Apesar de ter um orçamento, você sabe que eu gosto de discutir orçamento, de ter muito dinheiro em caixa, de tudo mais que a gente cansou de falar aqui, cansa de falar, você não consegue entender. Apesar de estar no discurso do prefeito Bruno Covas, quando ele, dia 1º de janeiro, quando ele veio tomar posse aqui na Câmara, ele falou que a missão do governo era combater a desigualdade. O prefeito Ricardo Nunes continua nessa toada, mas as ações não são nesse sentido, né? E as pessoas não são o que elas dizem, são o que elas fazem, né? Infelizmente, a gente tem muitas áreas aí que estão abandonadas, porque você tem, por exemplo, um instrumento que não foi criado nessa gestão nem na outra, que foi criado ao longo do tempo, que são os CCAs, por exemplo, Centro de Criança e Adolescente, que é o contraturno escolar, mas que tem um papel não só de contraturno escolar, de reforço, mas de relação com as famílias e com todas as suas carências. Global, né? É algo que vem perdendo espaço, né? Você fecha convênio e não abre convênio novo. Você vai lá no Paraisópolis, fechou um CCA e não abriu outro. Você vai no Capão Redondo, lá no Parque Fernanda, fechou um CCA, não abriu outro. Vai no Jardim das Rosas, fechou um CCA, não abriu outro. Vai no Jardim Irene, fechou um CCA, não abriu outro. Então você vai perdendo, e são poucos, né? Então você teria que ter uma política muito maior nessa área para falar de uma área importante, que é cuidar das nossas crianças e adolescentes e darem a condição a ela de ter, além de ter uma educação de qualidade, que a gente precisa melhorar muito, né? Darem também a condição de ela ter um outro momento que poderia ser na escola, com ensino integral, mas hoje, como não tem, você poderia fazê-lo nos CCAs e elas também praticamente vão perdendo acesso a isso. E para ir para outra ponta, a cidade de São Paulo é uma cidade cada vez mais idosa, com pouca política para os idosos. Então você tem um instrumento, por exemplo, que são os NCIs, Núcleo de Convivência do Idoso, que também é uma política da assistência social antiga, mas com um número mínimo de núcleos na cidade. Sim. E a gente tem uma população idosa, principalmente mais pobre, muitas vezes ela está abandonada, ela está sozinha, ela está dentro de casa, ela está adoecendo por essa falta de espaço social, de um lugar para ela, né, na sociedade, e isso não se combate com remédio antidepressivo, isso se combate com integração, com participação. E para isso é uma política que não é cara e a gente não entende como ela não é massificada. E várias outras, né? Mas eu continuo achando que, estrategicamente, o investimento na educação é o mais importante. Sim. O mais importante para a gente dar acesso para os nossos jovens a perspectivas maiores. E, infelizmente, a gente ainda não pode falar que a gente tem uma educação de qualidade, né? Precisa melhorar vários aspectos. A parte estrutural até das escolas ainda tem problemas, mas é muito melhor do que as escolas estaduais. O salário dos professores, na média, é melhor que o salário dos professores estaduais, mas ainda está aquém de você ter a condição do professor trabalhar numa escola, não ter que ficar se deslocando de uma escola para outra para aumentar a sua renda. E se concentrar, ter uma dedicação maior, ter salas menores, né, com menos alunos para poder dar a atenção que deve, e ter um ensino de maior qualidade, né? Isso não é uma questão simples, é mais complexo do que eu estou falando, tem outros aspectos, mas enfim, eu acho que a gente tinha que ter um investimento constante nisso, né? E eu não consigo enxergar essa política, né? Não consigo enxergar. Então isso é um problema. E nessa área aí da assistência social que eu falei, aí tem um retrocesso mesmo. Né? Como também na questão ambiental, eu acho que a gente avança pouco, tem retrocessos, né? A gente tem as represas, enfim, sem fiscalização das áreas, com desmatamento, com ocupações irregulares que
não são aquelas antigamente de movimento organizado, muitas vezes é o crime organizado que ocupa. Então a gente tem vários problemas que a gente não tem enfrentado à altura na cidade. E ao longo dos anos também o senhor participou e presidiu diversas, né, CPIs aqui na casa. Teve a CPI do IPTU, CPI da sonegação tributária e, mais recentemente, a CPI da Prevent Senior, né? Que a gente sabe que, investigando e tudo mais, uma empresa que atuou no combate à pandemia, né? Que a gente acompanhou durante esses anos, né? Até voltando nesse tema, a gente vê que está voltando. É um tema que continua atual, Sim. apesar de ter começado lá em 2020, continua sendo atual, né? O tempo inteiro a gente vê que os casos aumentam, vão diminuindo. Queria que o senhor falasse qual é a importância de participar, né, de comissões como essa que impactam muito, o impacto vai muito além, né, dos corredores aqui da Câmara, impactam diretamente a vida, né, da sociedade, a pautas como essa, como a pandemia. Olha, desde que eu entrei aqui, uma coisa que assim, sempre me agradou muito, que eu gosto muito até hoje, é trabalhar nas comissões. É onde acho que a gente produz mais. É evidente que o cume, o ponto alto do trabalho legislativo é o plenário, a votação de um projeto, é o debate que tem lá. Que inclusive que as pessoas acham que é só o que o vereador faz. Mas para chegar né? lá, então, essa parte é a parte visível. Ainda que as outras também possam ser visíveis, porque são abertas, não tem nenhuma restrição. Mas o trabalho cotidiano a gente faz nas comissões. Tanto nas comissões permanentes da casa, então, na Comissão de Finanças, na Comissão de Política Urbana, a gente discute muitos temas e muitas demandas que chegam para nós. Eu sempre gostei de trabalhar muito nas comissões. Mas tem esse momento privilegiado que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que, se bem trabalhada, ela pode produzir resultados muito importantes. Não só do ponto de vista da natureza dela, que é de investigação, né? É um inquérito, né? Uma Comissão Parlamentar de Inquérito, mas ela também pode produzir políticas públicas a partir de estudar casos, né? A minha primeira comissão que eu propus aqui, uma primeira CPI que eu consegui aprovar no meu primeiro mandato, foi sobre shows não autorizados, né, eventos públicos não autorizados, porque havia tido um caso no Shopping Fiesta, que é lá na Guarapiranga, que era um show de uma banda RBD que morreram 3 pessoas. Sim. E não tinha licenciamento, não tinha... Enfim, era um espaço inadequado e tal, foi feito de qualquer jeito. E a partir daí a gente revisou toda a legislação de autorização de eventos na cidade de São Paulo. Então a gente fala, mas não teve mais nenhuma tragédia. Mas não teve porque a gente reviu a legislação, né? Sim. Então tem coisas que são invisíveis, mas fazem parte do nosso trabalho cotidiano. Tem um impacto. Então, coisas que parecem até óbvias, né? Ter esse cuidado, mas não tinha antes, né? Não tinha. E às vezes existiam, e não era... Podia haver um descaso de um servidor ou outro, mas às vezes não existia estrutura legal para o servidor agir, né? Então, até porque a cidade é dinâmica, as coisas vão mudando e de repente um shopping resolve fazer um show e sem licenciamento, sem nada, e fez, né? E hoje a estrutura é muito mais clara das competências, de até quantas pessoas tem que licenciar, quais as obrigações de quem organiza um show. Então, se pode acontecer um show legal, pode, mas assim, vai ser muito claro que ele é ilegal, e aí vai ficar muito clara a responsabilidade de quem fez o show, né? Não vai ficar uma coisa no ar, né? Então foi interessante. E aí teve essas CPIs todas, e culminou com a CPI da Prevent Senior, que eu presidi. Foi uma CPI muito interessante, aprendi muito, e com um resultado concreto. Assim, as pessoas falam, mas acabou em pizza, não deu nada, mas a CPI, ela tem o papel de um delegado de polícia, ele faz o inquérito, mas quem vai fazer a denúncia é o Ministério Público, quem vai julgar é o Judiciário. Então o nosso trabalho foi fazer uma boa denúncia, uma boa investigação, com todos os elementos para o Ministério Público apresentar uma boa denúncia. Isso a gente tem certeza que fez, porque está muito documentado. A gente fez uma CPI, primeiro imparcial, assim, a gente
ouviu todos da Prevent Senior que quiseram vir aqui, só não vieram os presidentes, os donos, mas não vieram porque não quiseram, né? Porque se recusaram a vir. E a gente teve o contraditório o tempo todo, mas a gente teve uma investigação de verdade e a gente concluiu com as muitas falhas da Prevent Senior e algumas criminosas, né? Como fazer uma pesquisa fraudada para justificar o uso de cloroquina, como ministrar o kit Covid indiscriminadamente com cloroquina, que desde julho de 2020 e tem estudos internacionais que mostram que ela não tem efeito nenhum, ao contrário, pode ter efeitos negativos sobre pacientes que tenham problemas, cardiopatias e problemas do coração. A gente também conseguiu propor indiciamento daqueles que fizeram o protocolo de aplicação desse kit Covid, tudo muito documentado. E a gente entregou para o Ministério Público. O Ministério Público tem uma força-tarefa analisando com uma outra perspectiva da gente, que a gente tentou entender globalmente a organização e como ela tomava as decisões e por que tomou essas decisões. E parece claro que eles puseram o lucro em primeiro lugar do que atendimento à saúde. E o Ministério Público tem uma coisa de individualização de casos, analisar prontuários, é um trabalho mais minucioso e mais trabalhoso. Mas a gente teve recentemente com o Procurador-Geral do Ministério Público, o Dr. Mário Sarrubo, e ele foi enfático de dizer que o material que a gente apresentou na CPI vai ser utilizado, complementando essa investigação do Ministério Público. Então, a Covid está aí, não acabou, a gente vai viver, pelo que dizem os especialistas, ainda muito tempo com ondas, né? Até virar uma endemia, né? Virar uma endemia, né? Até que ter uma vacina Novas anual, variantes, cada o 6 tempo meses, todo. enfim. E teve também um relatório paralelo da CPI em relação às edificações, né? Sim. Que foi algo muito importante. Que vai ao encontro, talvez foi feita a denúncia, mas vai impactar no Código de Obras do município, né? Não no Código de Obras, mas os hospitais poderiam ser fechados porque estavam funcionando preliminar. Foi uma descoberta da CPI. Pois é. Então, a gente também conseguiu descobrir várias irregularidades, porque a Prevent meio, acho que... E esse é um pouco do setor de saúde, né? Mas a Prevent levou isso à enésima potência. Meio bom, como eu cuido de saúde, eu não preciso eu tenho um trato do ser humano, da vida dele, eu posso fazer tudo, né? Eu posso fazer obra sem licença, eu posso... E o Código de Obras existe, a legislação existe justamente porque ela dá parâmetros para que as obras sejam bem feitas, né? Sim. Então você tem vários hospitais completamente irregulares e a gente propôs um TAC, né, para que o Executivo fizesse um termo de ajustamento de conduta com a Prevent para ter um prazo de 1 ano para poder pôr em ordem os hospitais sem fechar nenhum, porque é evidente fechar um hospital nesse momento é crítico, mas que na letra fria da lei eles deveriam ser fechados. Então a gente estabeleceu um procedimento, espero que o Executivo seja rigoroso aí para que nesse 1 ano eles se adaptem, façam o que precisam para estar dentro da lei, para garantir a segurança dos usuários dos hospitais. Ter um hospital sem rota de fuga, num caso de um incêndio, é criminoso. Tem situações desse tipo. Mas a CPI que levantou esse tema e que apresentou um dossiê para o Executivo sobre esse assunto, que não era o tema central da CPI, porque não se tratava propriamente do tratamento à Covid, mas da estrutura física dos hospitais. Então a gente fez um relatório paralelo para o Executivo. O senhor falou sobre toda a atuação, sobre os problemas estruturais da cidade, também trouxe a CPI, que dialoga, porque a CPI também tem impacto em algumas ações que às vezes a política pública não consegue avançar muito claramente, uma CPI pode avançar, só que o senhor também tem um trabalho muito forte com as periferias, com esse pé no chão que vem desde da sua base. Na época que o senhor foi presidente, o senhor implementou o Câmara no seu bairro. Qual que é a importância de também fazer essa aproximação da casa com a sociedade para atender as demandas? Olha, quando eu fui presidente, uma coisa que me incomodava, né? Porque, e até hoje é assim, é evidente que a gente está num contexto todo da política nacional, e quando a política está em desprestígio, todas as
instituições políticas estarão em desprestígio, né? Nos vários níveis, os partidos e tudo mais. Mas as pessoas votaram nos seus vereadores, muitas vezes gostam dos seus vereadores, elegem, reelegem, mas elas avaliavam mal a Câmara. E é evidente que uma das coisas que a gente achou que era um problema era esse distanciamento. A cidade é gigantesca. Sim. As pessoas para virem aqui assistir uma sessão é quase impossível, né? Poucas pessoas fazem isso em relação à cidade. E a gente, então, formatou um projeto que era o Câmara no seu bairro. E nós tivemos grandes reuniões, audiências públicas. Todo sábado a gente ia numa subprefeitura e fazia uma plenária, algumas com 500, 600 pessoas. Em geral, lideranças, porque quem vai... A gente, me parece, se não me, talvez eu erre o número, mas acho que foram 14 mil pessoas que participaram das 32 audiências. Por volta de 14 mil lideranças da cidade. Que alguém que se desloca no sábado de manhã para ir numa plenária, para se inscrever, para reivindicar uma questão do seu bairro, que pode ser uma questão pontual, que é recapeamento de uma rua, melhorar uma praça, uma questão mais global, como construir um hospital, como ter um equipamento de maior porte, uma canalização de um córrego, enfim, tinha de tudo. E foi muito interessante, muito marcante como experiência. E foi muito legal porque, assim, teve uma adesão dos vereadores, mostrando uma disposição. Na época, a gente tinha, em média, 20 vereadores que iam nessas dos 55, mas com um certo rodízio, porque é evidente que o vereador tem sua agenda própria, mas quando ia na sua região e tal, então você tinha cerca de 20 vereadores, em média, participando, e a gente conseguiu uma coisa boa, que com a economia que a gente fez na gestão da casa aqui, do nosso orçamento, eu lembro que a gente tinha economizado 50 milhões, e eu negociei na época com a gestão Haddad que esses 50 milhões fossem revertidos para as subprefeituras para atender demandas do Câmara no seu bairro. Nossa. Então, evidente, 50 milhões, você divide por 30, dava 2 milhões para as mais periféricas, 1 milhão e pouco para as mais centrais, mas muitas das demandas que apareciam no Câmara no seu bairro foram atendidas com esse recurso, que era reformar uma praça, que era fazer um escadão, que era fazer uma pontezinha, que era melhorar uma quadra, e isso acabou dando uma resposta também, porque eu acho que essa falha do nosso mecanismo as pessoas vêm muitas vezes em audiência pública, mas elas não encontram uma resposta. Não tem é muito difícil que aquilo interfira de fato na dinâmica do executivo, principalmente. E quando você vai numa audiência pública, você reivindica alguma coisa e essa coisa é respondida, é atendida, valeu a pena. Então você fortalece o mecanismo de participação. Porque mesmo só vai mudar a cidade, não é com 55 vereadores, é com a sociedade organizada. Sim. Que aí se impressiona os 55 vereadores. Mas o estratégico é ter uma sociedade organizada, né? É isso que muda o patamar de envolvimento do cidadão. Se a gente for ver os países desenvolvidos, essa é uma característica histórica deles, por várias razões históricas também. Né? Então a gente tem que apostar nisso. Então o Câmara no seu bairro foi um sucesso por isso, mas pena que foi um ano só, porque no outro ano era eleição e a Justiça Eleitoral considerou que poderia ser entendida como promoção, enfim. E depois não fui mais presidente, aí o programa, aí cada presidente tem suas prioridades, né? E, vereador, falando também nisso, antes da gente ir para o nosso quadro ping-pong, que são perguntas rápidas, respostas papum, fez a pergunta, respondeu na primeira coisa que já viu já veio na cabeça. Tem algum projeto de lei que ele marcou mais, assim? Tem muitos, né, que você participou, que você foi autor, coautor, mas tem algum, assim, que você gostaria de destacar? Tem um que eu gosto, tem vários, né, mas se eu for escolher um, é o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. Pelo conteúdo, mas principalmente pelo processo. Que, assim, mostra um pouco como funciona, né, porque as pessoas acham que as coisas vêm assim, você tem uma iluminação e faz um projeto de lei. Né? Eu tinha visto que a nível nacional tinha um Plano Nacional do Livro. E ficou com aquilo na minha cabeça, porque eu sempre gostei de incentivar a leitura, achava que era uma coisa importante. Essencial. Aí eu fui para o governo, me licenciei da Câmara, quando eu voltei falei, vou tocar essa história.
Aí chamei uma audiência pública, meio do nada, assim, chamei uma audiência pública. E aí veio um povo muito desconfiado, achando que eu queria me apropriar de uma pauta que não era deles, não era minha, era deles, né? Porque tinha já gente discutindo, eu nem sabia, o plano do livro e leitura, porque já era um avanço de compreensão do tema. Aí eu conversei com o especialista, o Castilho, né, que é um professor que foi diretor da Mário de Andrade, da biblioteca, e um ativista importante aí do livro. E ele falou, o nosso conceito é outro e tal. E aí eu combinei com o público que estava lá, muito desconfiado comigo, que eu estava querendo me apropriar de uma pauta deles, que, bom, eu já tinha votado em primeira e estava para votar em segundo, então era melhor eles construírem um substitutivo. Bom, eles passaram 2 anos fazendo reunião pela cidade com saraus, com bibliotecários, com bibliotecas comunitárias, com pequenas editoras, com escritores da periferia, fazendo reuniões regionais, e escreveram um plano que saiu da sociedade civil. E aí apresentei como substitutivo do meu projeto original. E aí virou lei. É uma lei que ainda não está completamente aplicada, aliás, ela está muito debilmente aplicada, e é uma coisa que a gente tem que se esforçar para que ela seja aplicada, mas que tem objetivos de curto, médio e longo prazo, e muito interessante para fortalecer o livro, a leitura, a literatura e a biblioteca na cidade de São Paulo. E é muito legal porque foi um projeto que, de fato, contou com a participação popular também, o lance de eles verem o retorno, né? Viram que as demandas estavam contempladas no projeto. Isso, eles escreveram, evidente. Depois a gente adaptou uma coisa ou outra, teve que negociar com o governo para sancionar, mudou alguma coisinha, mas assim, a essência está desse processo participativo, né? Então isso me orgulha muito. Vereador, indo para o ping-pong, então. Vamos lá. Qual é o seu lugar preferido de São Paulo? Allianz Parque. Por que será? Você viu que teve, né? A gente escutou até umas risadas aí no fundo. Acho que tem gente aqui que está concordando também. Tem alguns. Tem alguns aqui que estão concordando também. Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Trabalho. Olha, profundo. Trabalho. Profundo. Define bem um pouco. Eu que vim de fora tenho essa visão. As pessoas vêm com essa expectativa também, né, de oportunidades e tal. Podia ser oportunidades também, mas trabalho acho que é boa. É bom. Qual é o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? A diminuição da desigualdade, né? Uma cidade mais justa. Agora, uma pergunta parecida com essa, mas se eu pudesse realizar algum sonho para a cidade, mas que não tivesse nenhuma dificuldade para realizar esse sonho? Não tem impedimento no caminho. Estralei o dedo, resolvi um problema da cidade. Além da desigualdade, qual seria? A cultura periférica. Ia espalhar núcleos de cultura por toda a cidade. Show. O pessoal da subcomissão de cultura vai ficar feliz, muito acredito feliz. Nisso, não toquei nesse assunto, então vou aproveitar o ping-pong para falar disso, que acho que é um tema importante. Sim. E se o senhor pudesse voltar no tempo, lá para 70 e tanto, quando eu estava no colegial, e falar com o Antônio Donato jovem, qual conselho o senhor daria para ele? Difícil. Essa é pergunta de terapia, essa né? é de terapia. Sempre é a pergunta de terapia para finalizar, né? Eu tenho arrependimento. Na verdade, eu me formei bem mais tarde. Eu acabei eu não concluí um curso que eu gostava muito, que era de economia. Então, um pouco pela política, por eu me jogar demais na política, né? Então, isso eu não faria de novo. Faria, não. Terminaria. Balanceie um pouco as coisas, não vá tão de cabeça e conclua o curso que é importante. E isso eu me arrependo. Depois eu fiz administração de empresa, mas não é a mesma coisa. Dava para fazer tudo e ainda ter continuado com a trajetória. Dava. É que a gente, às vezes, se apaixona pela política e se envolve num nível que prejudica um pouco, assim, depois você se arrepende de algumas coisas, né? Falando nisso, até para encerrar, o senhor já está todo esse tempo aqui na Câmara, agora foi eleito deputado estadual. Qual que é a expectativa para esses próximos anos? O que o senhor vai levar daqui da Câmara para a Assembleia?
Eu ainda não me desapeguei daqui, né? Então eu tenho uma dificuldade, não virei a chave para pensar, até porque lá eu tenho que assumir só 15 de março, né? Então ainda tem um tempo para elaborar. Ainda para ir desapegando. Mas vai ser difícil, porque eu gosto muito de ser vereador, gosto muito mesmo. Mas chegou uma hora que a gente avaliou que eu tinha que ir para um outro espaço. Mas como, assim, dos 88 mil votos que eu tive, 60 mil foram na cidade, então eu continuo tendo que pensar a cidade. Né, a nível estadual, mas eu quero levar à frente, por exemplo, um plano estadual do livro Leitura, Literatura e Biblioteca. Eu quero discutir emergência climática, economia verde, geração de empregos de qualidade a partir da mudança de matriz energética. Aqui eu tive uma lei importante, simbólica, né, mas importante, que foi a devolução do IPVA da cidade, 2%, para quem adquire carro elétrico e híbrido. E o futuro é isso, as grandes cidades estão mostrando isso, e no Estado é possível ter mais políticas nesse sentido. Então eu acho que tem algumas pautas que eu quero levar lá e que eu estou me animando com elas, mas ainda preciso desapegar um pouquinho aqui do dia a dia da Câmara e da cidade. Tem tempo ainda. Ficou faltando um monte de pergunta, vereador. Então, assim, espero que o senhor tenha gostado do bate-papo. Ótimo. Vai ter uma parte 2. O senhor já está pré-convidado para no futuro, depois de ter ido para a Lesp e tal, voltar até para a gente pincelar um pouco mais essa trajetória dessa ali. Mudança, né? Como é que está sendo agora como deputado estadual? Então já fica um convite para o senhor voltar. Não, o convite já está aceito. Só a gente agendar, mas espera um pouquinho, eu tomar pé lá, né? Entender como funciona lá, saber onde é o plenário, onde são as comissões, e a gente poder voltar aqui para falar talvez da diferença da dinâmica da Assembleia e da Câmara, né? Que dizem que tem muita, né? Aqui a cidade pulsa aqui na Câmara, né? E lá é um pouco mais distante. Talvez isso eu sinta falta. Que bom, tá gravado. O senhor volta então, mas obrigado de novo, vereador. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Então é isso, obrigada, vereador. Obrigada, Dani, meu parceiro de SampaCast. E o nosso programa de hoje, então, está chegando ao fim. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rede Câmara, a sua conexão com a política da cidade.